Você sabia que é possível ser sócio de grandes empresas como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Vivo, Vale, Petrobras, entre outras? Quando você compra a ação de uma empresa, você se torna acionista dela. E como acionista, você tem direito na participação dos lucros dessa empresa, através dos dividendos. Então, essa é a maneira que as empresas remuneram seus acionistas. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês 6 maneiras de ganhar dinheiro na bolsa de valores. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, mas primeiro, assista esse vídeo até o final e depois veja qual estratégia faz mais sentido para você na sua jornada de investidor. Então, vamos ao vídeo. O que são os dividendos? O dividendo é uma forma de remuneração que as empresas faz aos seus acionistas, de tempos em tempos. Essa remuneração é feita em dinheiro, direto na conta da sua corretora. Exemplo, se você tem conta na XP, na Clear, Modal Mais, Genial, Nova Futura, no dia que a empresa efetuar o pagamento, esse dinheiro vai aparecer lá na sua conta, para que você possa reinvestir, usar da maneira como quiser. Os dividendos, eles são proporcionais à quantidade de ações que o investidor possui. Quanto maior o número de ações, maior será o valor dos dividendos recebidos. Quando uma empresa tem lucro, a gestão da empresa pode escolher entre distribuir o lucro aos seus acionistas ou reter esse lucro para investir nela mesma, melhorando processos, fazendo novas aquisições, a fim de, no futuro, a empresa ser mais lucrativa ainda. A frequência de distribuição dos dividendos pode ser mensal, trimestral, semestral ou até anual. Cada empresa tem a sua política na distribuição dos dividendos. A empresa pode distribuir os seus lucros acionistas via dividendos. Neste caso, ela é responsável pelo pagamento dos impostos. Outra forma de remunerar os seus sócios é sobre o juro sobre capital próprio. Neste caso, existe um benefício fiscal. O pagamento é lançado como uma despesa no resultado da empresa. Dessa forma, o acionista recebe o dividendo com o desconto dos devidos impostos pagos. Quais são os principais indicadores para se analisar os dividendos? Quem investe com foco no recebimento dos dividendos deve acompanhar algumas métricas importantes. Essas métricas ajudam o investidor a ter uma visão sobre a saúde da empresa e ajudar a selecionar se a empresa é interessante para o investidor interessado nos dividendos. As métricas mais importantes para quem deseja estudar os dividendos são o Dividend Yield, que é a métrica que resulta da divisão dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço de uma ação. Um exemplo, a empresa X pagou R$ 1 aos seus acionistas no último ano e a ação dela está sendo negociada a R$ 20. Então, o seu dividend yield é de 5%. Décio Bazin, em seu livro Faça Fortuna com Ações, sugere que os investidores procurem empresas que paguem um dividend yield acima de 6%. Na teoria, quanto maior o dividend yield, melhor. Porém, é importante olhar a saúde financeira da empresa e entender se os dividendos distribuídos são e permanecerão sustentáveis. O payout é a métrica que resulta dos dividendos distribuídos e o lucro da empresa. Exemplo, a empresa distribuiu 50 milhões de dividendos nos últimos 12 meses e lucrou 100 milhões. Então, o payout dessa empresa é de 50%. Isso quer dizer que ela distribuiu 50% do seu lucro. O valor que não é distribuído, a empresa retém para fazer novas aquisições, novos investimentos, reduzir o seu endividamento e, se tratando de endividamento, é importante
analisar a saúde financeira da empresa, ver se ela não está com um endividamento elevado. Por quê? Uma empresa com elevado endividamento dificilmente conseguirá manter a distribuição constante dos dividendos por muito tempo. Como a gente pode medir se a empresa é saudável, se a dívida dela é saudável? Existem duas métricas que nos ajudam a medir esse endividamento. É importante a gente analisar a dívida líquida da empresa. O que é a dívida líquida? É o quanto a empresa deve aos seus credores, descontado o que a empresa tem em aplicações financeiras, no seu caixa. Se a empresa deve 200 milhões e tem 50 milhões em aplicações financeiras ou no caixa, a sua dívida líquida é de 150 milhões. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Essa métrica mede quanto a empresa deve em relação ao seu patrimônio. Se uma empresa deve 150 milhões e tem um patrimônio líquido de 300 milhões, ela deve 50% do seu patrimônio. O ideal é que os investidores procurem empresas que devam menos de 100% do seu patrimônio. A dívida líquida é sobre o lucro operacional. Essa métrica mede quanto a empresa deve em relação ao seu lucro. Se uma empresa deve 150 milhões e tem um lucro operacional de 75 milhões, ela deve 2 vezes o seu lucro operacional. O ideal é procurar empresas que devam menos de 3 vezes o seu lucro operacional. Empresas com endividamento controlado são mais seguras e menos expostas à boa vontade dos bancos em tempos de crise, porque com caixa, com uma dívida controlada, ela não precisa recorrer a empréstimos nos bancos. Fazendo um comparativo que a renda fixa paga com a média dos dividendos das empresas. A maioria das empresas que são reconhecidas como boas pagadoras de dividendos paga na casa de entre 5 a 6%, enquanto as aplicações financeiras estão na casa de 2 a 4%. Isso levanta a seguinte questão: será que não vale a pena ter uma exposição um pouco maior em bolsa de valores, um pouco maior em empresas que são boas pagadoras de dividendos? Por quê? As empresas e seus dividendos crescem. Os dividendos e a distribuição de lucro de uma empresa, em geral, tende a evoluir no longo prazo. As empresas podem crescer, investindo em novos projetos, na expansão das suas operações, reajustando os preços dos seus produtos ou serviços, até mesmo tendo um aumento da demanda da sua atividade. Já os juros da renda fixa depende da taxa básica de juros. Se as taxas estão estáveis ou decrescentes, os juros não irá crescer. Falando um pouco sobre a estratégia de investimento do Décio Bazin, baseado nesse livro Faça Fortuna com Ações. Décio Bazin foi um operador e jornalista que investia suas economias em ações da bolsa. Décio é o escritor desse livro e ele diz que o mercado de capitais é cíclico, então existem momentos de euforia que são seguidos por pânico. Ele orienta o investidor a ficar atento para qual momento e qual ciclo nós estamos. A estratégia de investimentos focada em dividendos pelo método Bazin, que é proposto no livro, consiste em 3 etapas para selecionar as empresas e selecionar quais ações comprar. Somente empresas que passam por essas regras são dignas de investir o dinheiro. E quais são essas regras? Ter o dividend yield acima de 6%, uma análise qualitativa que restringe o endividamento excessivo ou quaisquer dados suspeitos de que os dividendos pagos nos últimos 3 anos estão em linha com distribuídos nos últimos 12 meses. Caso haja alguma notícia negativa dessa empresa,
seja por escândalo de corrupção, um balanço fraudulento que pode afetar o lucro da empresa, o investidor deve vender imediatamente essas ações. Investir em ações com foco na distribuição dos dividendos permite que o investidor construa uma geração de caixa no longo prazo, sempre aproveitando preços atrativos e o melhor momento para comprar uma determinada ação. Esse é o conteúdo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.